Igualmente. Prazer. Então, boa tarde, doutor Sérgio. A gente está muito, muito feliz de o senhor ter aceito o nosso convite e vir hoje aqui compartilhar conosco os seus conhecimentos. O Vidal deve acompanhá-lo na sua exposição e fique à vontade e use o tempo que for necessário. Nossa gratidão. Nós do grupo. Muito bem. Itamar, muito obrigado. Vidal também, um prazer conhecê-los um pouco mais de perto, estar neste domingo, assim, nos encontrando para fazermos um estudo que possa ser útil aos nossos amigos que nos vão acompanhando ou que estarão observando essas anotações amanhã ou depois. Que o nosso Mestre Jesus nos inspire e que possamos, então, dar início, não é, a algo que vai nos ocupar por mais ou menos 1 hora, conforme combinado, mas deixando os amigos para trazerem questionamentos, perguntas, por mais um certo tempo. Então, que todos estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ao estudo de hoje e que nós juntos, irmanados, façamos um bom trabalho. Então, meus amigos, o tema que vocês escolheram, ele é um tema, assim, que tem muita importância mesmo, né? São muitos os temas espíritas que nós gostamos de estudar, gostamos de aprofundar o entendimento, mas medicina e mediunidade é algo para nós refletirmos mesmo. Então, uma primeira ideia para nós é a ideia de nós lembrarmos que mundo que é este. O planeta Terra e, consequentemente, a sua humanidade não é um exemplo de mundo, nem de humanidade. Nós aprendemos em O Livro dos Espíritos que, na hierarquia dos mundos, a Terra é um de expiações e de provas. E as doenças e os transtornos, eu digo transtornos porque, quando nos referimos aos problemas na área da saúde mental e da psiquiatria. Então, a Terra é um mundo muito atrasado. Muito atrasado. Por isso que há milhares de anos que existe a medicina. A medicina, meus amigos, na verdade, ela começa lá no Egito. E havia um médico chamado Imhotep. Ele era amigo do faraó daquela dinastia. Deixa eu só tirar um instantinho o som, mas não é neste aqui. Então, o que acontece? Desculpem. O que acontece? Nós estamos há mais ou menos 5.000 anos da história humana quando nos referimos a ele. Hipócrates e Galeno vieram depois e dezenas de espíritos notáveis que foram médicos e que desenvolveram tudo o que podiam para ajudar os enfermos, né? E eram também uma característica da Terra. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer civilização, qualquer contexto, os doentes surgiam, apareciam, e os doentes, então, precisavam de ajuda, claro, com uma perspectiva de melhora clínica, tanto quanto, eventualmente, até de cura dos seus males. Pois bem, então essa é uma questão, não é? Que mundo que é este? Outra ideia para nós é a ideia de que Emmanuel, no capítulo do livro Roteiro, que se chama O Grande Educandário, Emmanuel, por Chico Xavier, nos dá uma ideia de que nós somos
22 bilhões de humanos na Terra. E ele, nomeando o capítulo, chama de educandário. A Terra, então, num certo sentido, obviamente, é uma grande escola, mas eu refletindo com vocês, é uma escola muito básica, muito primária, tendo em vista as nossas características humanas aqui. Mas, trabalhando na área da mediunidade há bastante tempo, nós estamos lidando até para ajudar os doentes graves, que nos pedem ajuda, seja no acolhimento fraterno na casa espírita, seja numa espécie de acolhimento fraterno pós-pandemia, através do WhatsApp, por exemplo, dos e-mails, né? De tal maneira que isso vem facilitando o contato conosco, tanto a mim como médico, como espírita, né? E aí, então, nós temos essa ideia de que 22 bilhões é o número como que total da família da humanidade. Mas hoje nós somos, na estatística bem conhecida, 8 bilhões e 200 milhões de encarnados. Essa diferença, em torno de 14 bilhões, estão todos no mundo espiritual. E aqui uma observação para vocês refletirem. Nós não temos ideia sobre o planeta Terra. Nós temos, em relação à história dos que viveram na crosta do planeta ao longo dos milênios e do que nós temos hoje. Não é que as notícias nos trazem as características, os problemas, os acontecimentos que acontecem, portanto, em 210 países. No Oriente, no Ocidente, hemisfério Norte, hemisfério Sul, de tal maneira que a situação é muito grave nesse nosso período e, tipicamente, no ano de 2025. De tal maneira que é fácil de nós entendermos como, nas reuniões mediúnicas, como eu ia adiantar, nós somos, na verdade, um grande hospital. Um imenso hospital de almas ou espíritos. Almas quanto aos encarnados. Espíritos quanto aos desencarnados. Mas é tudo a mesma coisa. Porque nós agora estamos aqui, amanhã já estaremos lá e vamos como que alternando com aqueles que estão lá as oportunidades reencarnatórias no plano físico. Então, na verdade, a Terra é um planeta constituído de grandes, imensos grupos. Por exemplo, o lado dos encarnados e o lado dos desencarnados. De tal maneira que a mediunidade é, como vocês espíritas estudaram, esse elemento de ligação entre uns e outros. Mediunidade é uma ciência. A ciência espírita é a ciência da mediunidade, que é algo que nós já temos alguma base, desde Allan Kardec, não é, contando com a ajuda extraordinária de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos, de tal maneira que nós vamos, não só na teoria, por esses autores citados, mas também na prática, nós vamos conhecendo essa realidade, o intercâmbio mediúnico, que é, como eu lembrava, toda uma ciência. Tem inúmeras questões importantes para nós conhecermos, compreendermos, praticarmos e vermos os resultados da prática mediúnica exercida de maneira adequada. Não é? Exatamente de acordo com os postulados espíritas, o Evangelho de Jesus e assim por diante. Então, a mediunidade é o elo de ligação entre os desencarnados
e os encarnados. Então, uma ideia outra para nós é que, na verdade, nós temos bilhões de doentes dos dois lados. Se nós temos 8 bilhões no mundo material, se nós temos 14 bilhões no mundo espiritual, é importante lembrar que muitas vezes nós espíritas esquecemos que lá do outro lado existem hospitais, clínicas, não apenas ligadas ao Rio de Janeiro, como na colônia Nosso Lar, mas em torno do planeta todo. Se existe uma instituição humana, tanto no plano material como no plano espiritual, são hospitais, clínicas, postos de auxílio, acolhendo pessoas enfermas de todo tipo de problema médico. Só para vocês que talvez não conheçam, por não serem da área, nós temos hoje milhares de doenças diferentes. Eu poderia ficar lembrando aqui, por alguns minutos, problemas médicos, tanto clínicos, biológicos, somáticos, como os transtornos mentais, com nomes, rótulos que vocês nunca ouviram falar. Então, a ciência médica avançou muito graças aos pioneiros, graças aos pesquisadores na área da saúde ao longo de muitas, das últimas décadas, sobretudo, né? De tal forma que avançou-se muito, mas apesar de todo o avanço durante o século anterior e esse quarto de século que se completa agora, nós ainda não conhecemos muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, o câncer, a neoplasia, nós temos a oncologia moderna com tantos e tantos aspectos já muito bem conhecidos, tentativas de uma oncologia preventiva para evitar que as pessoas adoeçam de câncer, seja de pulmão, seja de fígado, de cérebro, de ovário, de próstata, seja de qualquer órgão. Mas, apesar de medidas preventivas que são trabalhadas na comunidade, junto ao grande público, para que se evitem tantos casos, né? Nós, na verdade, estamos vendo um aumento progressivo desse número, apesar dos esforços da humanidade, da comunidade, para se prevenir o câncer. Ao mesmo tempo, as doenças cardiovasculares, doenças infecciosas por vírus, bactérias, outros micro-organismos, de tal maneira que problemas reumáticos, problemas digestivos, de tal forma metabólicos, como diabetes, por exemplo, todas essas doenças, sobre cada uma, pelo avanço da medicina, já se conhece muito, mas ninguém sabe de onde vem. O próprio diabetes, por exemplo. Nós sabemos muito a respeito, mas como que surge, por que nós vamos vendo os pacientes com uma deficiência absoluta ou relativa de insulina, isso sim nós sabemos, mas por que nós não sabemos? Existem aspectos genéticos, existem aspectos ambientais, mas a essência da origem nós não sabemos. Do câncer também não. O câncer, uma neoplasia, um tumor, começam com uma divisão celular anômala, que o sistema imunológico da pessoa não elimina. Não eliminando, ele vai crescendo. E em poucos meses, de uma pequenina divisão mitótica celular, daqui a pouco eu tenho um tumor de 6 centímetros num órgão qualquer. Por quê? Ninguém sabe. Ninguém em termos. Eu digo ninguém
no sentido da medicina, não é? Por que tantos casos de doenças no mundo todo? Por que tanta insuficiência renal precisando de diálise? De onde vem o lúpus eritematoso sistêmico disseminado, artrite reumatoide? De onde vem a insuficiência cardíaca que pode gerar que o paciente precise entrar em fila de transplante? Por que tantos infartos do miocárdio? Por que a morte súbita cardíaca, o derrame cerebral e uma infinidade? Por quê? Porque nós todos somos predispostos a adoecer. E essa predisposição para um leque tão amplo de possibilidades diagnósticas, isso é em função da nossa natureza. Não é a natureza biológica em si, é a natureza espiritual. E nós somos alma, perispírito e corpo. Todos sabem disso. E tudo começa na alma imortal. Passa e modifica o perispírito, a sua estrutura, que é material, de uma matéria sutil, mas matéria sutil é matéria. De tal maneira que há uma adulteração dos tecidos perispiríticos, especialmente do corpo astral. E na maneira das coisas acontecerem, esse perispírito está intimamente ligado ao corpo físico, através do cordão fluídico envolvendo o duplo etérico e envolvendo o corpo biológico em si, independente do duplo. E quem que adoece? É o corpo. De onde vem? Do espírito, da alma imortal. Outra lembrança para nós é que tudo isso é muito delicado. Isso aí abre essa ideia tão básica ainda, e que a maioria dos colegas médicos do mundo ainda desconhecem. Na verdade, tudo isto é a chave. Perispírito é a chave de uma nova medicina. Então, na medida em que o conhecimento espírita for se difundindo, isso vai gerar reflexões, vai gerar maneiras de tentarmos elucidar as origens de tanto sofrimento que as enfermidades, os transtornos, as moléstias, as doenças acarretam na vida do paciente. E lembrando, temos doenças agudas e crônicas. Temos doenças antigas e novas. Temos doenças congênitas e adquiridas. De tal maneira que é uma questão delicada nós examinarmos isso de perto, não é? Então, desde meados do século XIX, com o surgimento do Espiritismo, o seu estudo, a sua divulgação, o Espiritismo foi sendo conhecido por colegas médicos, pessoas da área da saúde, de uma maneira geral, que foram estudando a doutrina espírita, foram conhecendo a ciência da mediunidade e vendo as possíveis correlações entre estas questões fundamentais. Então, ou nós estamos encarnados ou estamos desencarnados. Outra questão que é pouco ou nada como que refletida é a ideia de que planeta hospital significa que do outro lado da vida, e eu falo porque nós aqui estamos encarnados, e estamos nos referindo aos mortos ou aos desencarnados. Do outro lado da vida, o que tem é espírito doente. Uma pessoa também, por exemplo, que tem um problema médico, por exemplo, as pessoas que morreram, milhões, foram 20 milhões de vítimas da Covid-19. Muitos passaram semanas em terapia intensiva
adoecendo, comprometendo a sua biologia, a medicina da melhor qualidade tentando salvar cada pessoa nas terapias intensivas, nas emergências, nas enfermarias. E aqueles milhões que morreram chegam no mundo espiritual em péssimas condições, como um paciente que infartou e teve morte súbita, como uma pessoa que teve uma pneumonia extensa grave e que acabou desencarnando, ou uma neoplasia que, apesar da quimioterapia, cirurgia, radioterapia, imunoterapia, ainda assim desencarna. Todos chegam no mundo espiritual, em geral, em condições muito penosas, difíceis, e vão requerer toda uma assistência de amigos espirituais, quando tem acesso a eles, não é? Do outro lado da vida. Então, nós temos que cuidar para não separarmos muito a medicina no plano físico e a medicina para os mesmos pacientes. No mundo dos espíritos, a necessidade é a mesma. A maioria dos espíritos desencarnados vivem nas esferas escuras da Terra. Se vocês não sabiam, é importante refletir isto. De tal maneira que, se uma pessoa desencarna por um derrame cerebral, chega do outro lado com o perispírito, a alma, quer dizer, vivenciando o conjunto do sofrimento que experimentou em vida e leva para o outro lado a maior parte desse sofrimento, requerendo assistência dos bons espíritos para que haja uma recuperação a este outro nível. Uma coisa é a recuperação no plano material e a sobrevivência. Mas como está o perispírito depois da cura, 5 anos depois de um tratamento oncológico, quanto a um tumor qualquer? Como está essa pessoa? Biologicamente, os exames podem mostrar que a pessoa está bem. Por isso alcançou os critérios de cura. Mas, espiritualmente, nem sempre é assim. Porque a cura do corpo, da biologia do ser, não necessariamente se faz acompanhar da cura, da melhora clínica a nível do perispírito. Por exemplo, eu conheço casos, tenho casos de pessoas que estão na 4ª situação de câncer. Apresentam recebem o melhor da medicina, são tidas como curadas, 3, 4 anos depois vem mais um outro quadro, num outro órgão. E a coisa se sucede. Por quê? Porque o perispírito não foi recuperado, a pessoa não mudou muito a sua condição interna. E o perispírito e o corpo recebem, vamos dizer, uma herança do seu contexto histórico espiritual. Entende? Então, doença é efeito, doença é legado que nós deixamos para nós pelas nossas imperfeições e porque no passado, e quanto mais antigo esse passado, nós mais contrariávamos as leis de Deus. E tudo que não foi devidamente superado, transmutado, aquilo está lá, com o seu potencial de adoecer de novo o corpo físico, variando a expressão e o diagnóstico das doenças para cada ser humano. Então, essa é uma ideia para nós pensarmos, não é? Então, é importante nós lembrarmos também que, quando nós lembrávamos sobre o planeta Terra, ele é um grande educandário, Emmanuel, livro roteiro, capítulo O Grande Educandário, etc.
mas é também um grande hospital. Se vocês pensarem bem, nós estamos aqui num domingo trocando ideias, não é? Comentando sobre esse tema, medicina e mediunidade. E aí o que acontece? Nós temos 50 guerras acontecendo agora. No Sudão, por exemplo, nós temos 140 mil mortos. Na Ucrânia, 18 mil. Na faixa de Gaza, que está sendo massacrada, destruída, num verdadeiro genocídio, nós temos 55 mil mortos. E os feridos, politraumatizados por bombardeios, tiros, explosões, incêndios. No Haiti, no Iêmen, na Síria, em outros países do continente da nossa querida África. Então, meus amigos, é importante lembrar isto, não é? A ideia de que nós estamos em iniciozinho, 4 de maio, no ano de 2024, porque agora já é 25, nós tivemos 1.050.000 suicídios. Isso é uma tragédia para a humanidade. Ao mesmo tempo, nós tivemos em 2024 44 milhões de abortos provocados, induzidos. Isso é um massacre. E isso é de todos os dias. Só para vocês terem uma ideia, estatisticamente, a cada 1 segundo e 40 centésimos, nós temos um aborto. A cada 33 segundos, nós temos um suicídio. Esse é o nosso mundo. E é muito adoecido, tanto no plano espiritual, onde temos lá os tais 14 bilhões, como no plano físico. Não é verdade? Então, isso também é um motivo para nós compreendermos essa realidade. Nós temos doenças que acometem todas as partes do corpo, com gravidades diferentes. Nós temos um grave aspecto que não tínhamos no passado, que é todo espiritual, que é o autismo, o TEA, o transtorno do espectro do autismo. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil e em qualquer país, 1%, pelo menos, da população de cada país e dos países como um todo, porque é um número de percentual, nós temos dentro do espectro do autismo. De tal forma que ninguém sabe nada sobre o autismo. Ainda sabemos por uma medicina oficial acadêmica em que o cérebrozinho da criança acometida pelo autismo, cuja origem ninguém conhece, ele é modificado. Ele tem umas 10 alterações. Eu posso não ver na ressonância, nem na tomografia, muito menos no ultrassom, mas microscopicamente já se sabe, são várias questões. Mas mesmo assim, enquanto muitos colegas acham que por causa dessas alterações já sabem por que o problema do comportamento das crianças dentro do espectro, como se tudo tivesse a ver com esta lista de aspectos que são diferentes do cérebro neurotípico. É um cérebrozinho neuroatípico. E aí as pessoas acham que descobriram a razão de ser. É como na depressão, é uma epidemia mundial. Brasil, qualquer lugar do mundo.
de tal maneira que é uma montanha de casos. E aí há muito tempo se sabe que a neuroquímica cerebral ela está com níveis de várias substâncias das conexões sinápticas das redes neurais do cérebro em várias áreas importantíssimas e que essa seria a razão da depressão. Mas não se pode descansar nisso. Por quê? Porque isso também é legado, isso é consequência. Independente de algumas coisas sabidas no cérebro humano ou em outros órgãos, sejam eles quais forem, tudo é do espírito. Ninguém adoece, vamos dizer, por uma questão apenas corpórea. Tudo tem início a nível espiritual. De tal maneira que o Espiritismo tem uma contribuição inestimável no sentido de, vamos dizer, trazer para nós a ideia melhor das coisas. Outra noção é a questão da mediunidade, né? A mediunidade, nós podemos vê-la como algo específico de médiuns que trabalham nos centros espíritas, ou médiuns até que nem são espíritas, e trabalham, se dedicam a ajudar as pessoas. Eles são comuns em qualquer lugar do mundo. Então, na Europa, nos Estados Unidos, muitos médiuns trabalham, mas, como não são espíritas, eles cobram pelos seus serviços. E muitos deles têm competência para ajudar aqueles clientes que os procuram. Mas nós lembramos que um médium psicógrafo que escreve mensagens, um médium psicofônico que é envolvido por espíritos que se comunicam, tanto espíritos necessitados como espíritos orientadores, esses são médiuns específicos. Mas outra reflexão é que, como o nosso mundo ele é dividido em dois, entre encarnados e desencarnados, o que acontece? O mundo espiritual, os desencarnados, desde sempre, influenciam os encarnados. Uns para o mal, outros para o bem, resumidamente. Por outro lado, lá do outro lado mesmo, há desencarnados que influenciam outros desencarnados. Aqui no nosso plano, encarnados que influenciam outros encarnados. E a última possibilidade, encarnados que influenciam desencarnados. Então, como todos nós podemos nos sintonizar, não é? Por causa do psiquismo, a sintonia mental, a mediunidade, de um modo geral, é uma questão universal. Uma coisa é estarmos trabalhando o livro dos médiuns, ou os livros de André Luiz, por exemplo, que tratam da temática da mediunidade, mecanismos da mediunidade, e de outros autores muito preparados e que seus livros nos ajudam muito, como Hermínio Correia de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, editado pela FEB, prefácio, aliás, de meu pai, Francisco Thyssen, na altura em que ele era presidente da FEB. São muitos livros ótimos para nós conhecermos essa ciência. E, no nosso tema de hoje, aplicarmos essa ciência na medicina. Então, tanto no sentido da mediunidade ostensiva, da mediunidade como algo específico, como da mediunidade no sentido amplo e geral, né? Tudo isso é pertinente. Então, por exemplo, a obsessão faz parte
de todos os adoecidos. Quanto mais graves são os problemas médicos de cada um, mais que é absolutamente certo que haja espíritos dentro do contexto daqueles tais pacientes. Trabalhando nessa seara, eu diria, não é, da medicina com a espiritualidade, não é? Eu chamo às vezes os 3 M's: magnetismo, mediunidade e medicina. Trabalhando nessa área, nós nunca encontramos um paciente com um problema médico mais delicado sozinho. Em que sentido, Sérgio, você diz isso? Olha, quando nós levamos o caso, levando para a equipe mediúnica nome completo, idade, endereço, diagnóstico suposto ou diagnóstico principal, sempre há espíritos ou vingativos cobrando dívidas do passado. Quantas vezes nós entramos em casos, por exemplo, de crianças dentro do espectro, com nível 2 ou 3 de suporte, guerras, destruição, espíritos ainda em condições andrajosas por terem sofrido as circunstâncias de um conflito grave qualquer. É o que nós mais temos, infelizmente. Eu não recordava com os amigos aqui 50 guerras, sendo que 10 delas são algo de uma tragédia imensa para as populações. Então, tudo isso tem a ver com mecanismos para a evolução. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de responsabilidade pessoal. Tudo isto tem a ver com o nosso passado. Ninguém adoece sozinho. E a curiosidade a mais é que quando a equipe, tendo uma capacitação própria para isso, seja no sentido de o conjunto de que é a soma dos médiuns capacitados, portanto, a capacitação da equipe encarnada, mas, sobretudo, da equipe desencarnada que nos dá cobertura, não é? Quando nós cuidamos dos desencarnados vinculados ao caso A, B, C ou D, o alfabeto inteiro, não é? Em geral, primeiro, nós estamos fazendo uma medicina preventiva, cuidando de todos aqueles que não haviam se recuperado ainda, estando na erraticidade, às vezes há séculos. Vejam isto. Por outro lado, quando nós cuidamos deles, isso é medicina daqui, é medicina com mediunidade, óbvio, senão não poderíamos fazer isso. É uma medicina espírita, especificamente, que se volta para atender os sofredores do outro lado, abreviando o sofrimento deles e conduzindo eles já para uma condição muito melhor para as esferas de acolhimento, inclusive levando-os para postos de auxílio e hospitais no mundo espiritual. Por outro lado, quando fazemos isto, todos aqueles que nós poderíamos chamar de espíritos necessitados, poderíamos usar a palavra obsessores, porque eles têm uma ligação, que é uma ligação voluntária ou involuntária com o paciente de hoje, o paciente fica livre daquela influência, que é uma influência que pode ser leve, moderada ou grave, pelo conjunto dos espíritos e pela importância dos fatos que justificaram aquela ação involuntária ou voluntária, desejando mesmo o prejuízo dos doentes.
como eles são levados, antes de para serem levados, eles são desligados. Os desencarnados entre si, por exemplo, num contexto de guerra, portanto, um contexto coletivo, e todos eles é uma outra forma de trabalharmos o magnetismo. E o paciente encarnado vai ficando mais livre a cada reunião em que o caso seja visto por uma primeira vez, seja uma revisão um mês depois, por exemplo. E aí o que acontece? O paciente às vezes melhora no dia seguinte. Outros melhorarão em poucas semanas. Frequentemente, eu poderia dizer, é o antes e o depois. Do quê? Da reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, voltada para essa terapêutica espírita através da desobsessão. As reuniões mediúnicas, elas têm um escalonamento. Podem ser reuniões mediúnicas consagradas à educação e desenvolvimento da mediunidade, grupos básicos. Pode ser um grupo de assistência aos desencarnados. Mas o que eu me refiro são reuniões mediúnicas de desobsessão. Mas lembrando que tudo varia, o rendimento das reuniões variam dependendo das equipes. Como eu comentei antes, tanto da equipe encarnada e os seus respectivos médiuns, como da equipe desencarnada. Porque até do lado de lá, as condições são diversas. E para determinados casos que são tão frequentes no mundo inteiro, é importante a capacitação, tanto da equipe de cá como da equipe de lá. Devidamente sintonizadas, entrosadas, trabalhando há bastante tempo, não é? Porque tem uma espiritualidade que só se soma a uma determinada equipe encarnada quando a espiritualidade vai reconhecendo o nível de responsabilidade, de compromisso, não é? A ideia de pontualidade, assiduidade, objetivos de cada trabalhador. Em tudo isso há progresso. Uma equipe mediúnica hoje não é a mesma, mesmo que sejam os mesmos trabalhadores, daqui a mais 5 anos. Por quê? Porque é progresso. Mais leitura, mais estudo, mais ciência da mediunidade, mais amor ao próximo, mais e melhor atitudes no dia a dia, vontade de ajudar, cuidados no dia a dia, como eu dizia, para cada trabalhador, no sentido de ir se desvencilhando dos vícios e ir buscando as virtudes do espírito imortal, para que cada médium se torne sempre um pouco melhor a cada ano, para que o trabalho através dele seja mais amplo, mais benéfico, porque sempre buscamos melhores resultados. Muito bem, essas são algumas reflexões, não é? Outra ideia também é que os pacientes, muitas vezes, também são médiuns. A mediunidade de pacientes facilita o adoecimento, porque o mundo é de provas e expiações. O mundo espiritual tem um contingente de 14 bilhões, sendo que a maioria destes vivem nas esferas inferiores. Umbral inferior, trevas e regiões abissais. De tal maneira que
os pacientes são influenciados por espíritos. E por quê? Porque uns têm mais, outros têm menos a sua mediunidade, sem que ninguém saiba disso. Lembrando, por isso mesmo, eu comentei antes, a mediunidade universal. Todos somos médiuns em potencial. E uma minoria é médium que trabalha em casa espírita. Ou em instituições de outras denominações de crença religiosas, por exemplo. A grande maioria sente a ação invisível, imperceptível para a maioria, dos desencarnados sobre si. E doença tem a ver com isso. Só que, além de doença, a cura também. Porque as reuniões mediúnicas sérias é que vão lidar com a ação invisível da parte dos desencarnados, desejando mesmo que as pessoas sofram e adoecendo, fazendo parte do processo fisiopatológico de uma enfermidade como uma cardiopatia, uma infecção grave ou um problema neurológico ou metabólico. A medicina de hoje, mas pensando nela daqui a décadas ou séculos, ela será mediúnica em uma das suas partes mais importantes. Portanto, o espiritismo precisa ser divulgado. As pessoas precisam do conhecimento da doutrina de um modo geral e da ciência da mediunidade. Já estamos trabalhando um pouco assim, mas cada vez se vai trabalhar mais em termos de reuniões mediúnicas nos hospitais. Não como uma excentricidade, jamais, mas a coisa consciente, com formação de equipes que venham a preparar-se, venham a preparar o ambiente dentro do hospital, escolhendo os casos mais graves deste mesmo hospital para fazer essa abordagem de libertação que beneficia os desencarnados e beneficia os enfermos nos leitos de clínica, de cirurgia, de terapia intensiva, de emergência, como nós já estamos tentando desenvolver em certos hospitais. Por exemplo, o passe. Existem alguns hospitais em que equipes espíritas de trabalhadores devotados visitam e se colocam à disposição para fazerem à beira do leito uma prece e depois a aplicação do passe. Lembrando que o passe tem a ver com o que nós chamamos a fluidoterapia espírita, tem a ver com o magnetismo, que Allan Kardec conhecia como ninguém quase naquela época do século XIX. Allan Kardec começa a se dedicar ao magnetismo aos 19 anos. Portanto, quando ele foi ver as mesas girantes, não é? Em Paris, ele já tinha toda uma ideia sobre o magnetismo. Não é ele quem diz, olha, o magnetismo parou o caminho para a doutrina espírita. Ele também disse, o magnetismo e a mediunidade, ele falou um pouco diferente. O magnetismo e o espiritismo são como que uma ciência só. Olha o convite de Allan Kardec, o codificador, para os espíritas estudarem, praticarem, num exercício da ciência espírita, mas fundamentalmente um exercício
da caridade, do amor fraterno universal, que é a essência da vida futura e do que nós necessitamos promover, realizar, praticar no dia a dia, sempre mais e mais. E a nível dos hospitais também. Então, meus amigos, este é mais um aspecto que tem a ver com a importância, não é, de nós estudarmos. O magnetismo de Kardec está no Livro dos Médiuns. É ali que ele estuda para nós, conosco, para iluminar essa região do conhecimento. O que ele chamava de mediunidade de cura? A ideia do uso do magnetismo mesmeriano, que é o pai do magnetismo, eu diria, terapêutico, não é? E que depois veio a desenvolver vários colegas franceses contemporâneos de Kardec, trabalhando, desenvolvendo a ciência do magnetismo. Está no Livro dos Médiuns. Nós podemos mudar um pouco o nome, colocando como fluidoterapia espírita, passes, água magnetizada. E há, se vocês olharem, por exemplo, aqui, ó, é a série da Revista Espírita. Estão quase todos os exemplares aqui. Um deles está faltando ali, porque está na minha cama, e o outro está com uma pessoa que pediu o número 1 para fazer a leitura. Está emprestado. Então, é num desses exemplares que você vai ver uma mensagem de Mesmer, espírito desencarnado, comentando sobre o magnetismo, e aí o que ele fala? Ele diz, mas olha, existe um magnetismo superior a todos os outros. Obviamente, com vínculo com a medicina, com a cura, tratamento, benefícios. E aí ele diz, trata-se da oração, que uma pessoa pura e desinteressada estabelece com o mundo espiritual. E quando nós nos lembramos disso, nós nos lembramos de Jesus. Não é verdade? Ele não é o governador da Terra. Ele não é o modelo e o guia. O que ele propunha para nós há 2000 anos atrás? Propondo, claro, inicialmente para os apóstolos, os discípulos, os amigos, como está no Evangelho de João, e nos servos, para os servos do Cristo. Qual é a ideia? A ideia de orai e vigiai. A oração como mecanismo, aliás, de medicina preventiva. Porque nós não podemos admitir que vamos viver milênios mais na Terra tratando doentes. A própria medicina contemporânea trabalha em muitos aspectos na prevenção das enfermidades, mas ainda sobre o prisma materialista. Mas qual é a medicina mais preventiva, se não nós nos desvencilharmos dos nossos vícios morais e buscarmos as virtudes do espírito? Qual é o mecanismo, qual é o caminho da cura do corpo e da alma? Quais são os mecanismos? Por que nós adoecemos? De onde vêm os males físicos e os problemas psiquiátricos? Do nosso próprio eu, da nossa história pessoal, das transgressões às leis de Deus. E o que nós precisamos? Mudar tudo isto. Nos tornando conscientes,
Porque se nós não temos ideia, por isso eu comentava, é preciso divulgar a doutrina espírita. E como se pode considerar? Divulgá-la pela palavra, mas fundamentalmente divulgá-la pelo exemplo. Não adianta sermos incoerentes. Falarmos, mas na vida pessoal, dentro de casa, numa instituição de trabalho ou na rua, nós não termos coerência com o que o Evangelho de Jesus nos ensina. Então, tudo isso se liga à medicina. De tal maneira que os melhores auxiliares para a obtenção da melhora clínica, seja na desobsessão, seja no passe magnético, na água fluidificada, seja até na pomada do vovô Pedro, esses recursos são lindos, mas é preciso estudá-los e aplicá-los da maneira mais apropriada, porque a espiritualidade mais elevada, ela vai comparecendo perto dos terapeutas, dos ajudantes, dos colaboradores nessa abordagem médico-espírita, dependendo da reforma íntima dos trabalhadores, da educação dos sentimentos, das suas verdadeiras proposições. Então, meus amigos, nós estamos diante de um grande desafio. Nós vamos ser uma humanidade doente, adoecida, de bilhões de necessitados, até que cada um faça a sua parte. Porque uma coisa é o amor, é o bem, são os elementos de cura ou de tentativa de cura que vêm de fora para dentro. Por exemplo, o passe. Por exemplo, a reunião de desobsessão. Não é? As preces intercessórias que um paciente recebe. Todo esse conjunto é maravilhoso até porque o Cristo de Deus fez isto. Ele era, como o médico sublime, aquele que curou visitando as multidões que ele visitava, portanto, levado pelos apóstolos, curando cegos, leprosos, rancenianos, portanto, surdos mudos, paralíticos, Verônica, a hemorroíça, os lunáticos. Ele curou sempre, mas ele também enalteceu o tempo todo a importância da prevenção. Quando ele dizia, orai e vigiai, ele sabia, claro, melhor do que ninguém, que mundo era este. E os cuidados pela vigilância e pela oração que qualquer pessoa, e aqueles apóstolos e discípulos também, tinham que se afeiçoar e buscar exercer no dia a dia para que não se submetessem aos espíritos obsessores que poderiam tirá-los do caminho da vida apostólica desse grupo maravilhoso de espíritos escolhidos por Jesus. Então, meus amigos, importante a lembrança do perdão das ofensas, não é verdade? A narrativa no Evangelho de João também, Pedro, mas Senhor, é preciso então perdoarmos 7 vezes? Porque os judeus, sobretudo aqueles que eram fariseus e saduceus, eram uma raça dificílima de se lidar. E
Jesus escolhe de viver naquela região exatamente para plantar a vida, a semente do Evangelho, o amor ao próximo e todas as lições do Evangelho. Ali, no lugar mais escuro da terra, do ponto de vista espiritual. E aí o que acontece? Jesus chega a comentar numa altura, por causa dos fariseus e saduceus, ele usa a expressão, ó raça de víboras, até quando me fareis sofrer? Então, tudo isso é muito delicado. Se nós precisávamos conhecer um pouco melhor a realidade dos tempos, da origem do cristianismo, quando Jesus vem, até hoje, o mundo é o mesmo. As entidades são as mesmas. Os problemas são exatamente os mesmos. Os que avançaram e se redimiram e se tornaram virtuosos foram embora. Podem voltar para ajudar, porque não são mais enfermos, como a imensa maioria dos que vivemos aqui. Então, Jesus falava de tudo aquilo que era importante para a prevenção. Ele tanto curava, e assim como ele, os espíritas precisam se capacitar para exercerem também essa ação benévola em favor dos doentes, desde a casa espírita, acolhimento fraterno, desobsessão, passes, fluidoterapia, magnetismo de cura, evangelho no lar, evangelização da infância e da juventude, tudo isso é fundamental. Isso é medicina. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de que, além da ação curativa, a importância dos ensinamentos de Jesus na prevenção. Senão o mundo não caminha, não anda, não progride. Não adianta só livrar pacientes de problemas médicos. É claro que sempre se busca isso, mas a nossa medicina espiritualizada, né, num paradigma novo, recente, ela precisa valorizar o médico divino. Jesus, o Cristo de Deus, modelo e guia, governador, co-criador, o meigo rabi da Galileia, o Cordeiro de Deus, o Filho do Homem, o Messias prometido, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E como ele dizia sobre ele próprio, aos cristãos novos, expressando o Evangelho. Lembram? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a meu Pai, senão por mim. Vejam que lindo como ele deixa isso tão claro. Então não adianta nós fazermos as leituras, os estudos, e não trazermos para dentro os ensinamentos do Senhor. Com todas as forças, empenho que nós pudermos colocar a serviço da nossa mudança para melhor. Não é? Qual é a tríade devastadora? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, poderíamos incluir a indiferença, a ganância e outras. Então, isso é a nota tônica da humanidade atual. Orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, ganância, materialismo desenfreado. Tudo para uma medicina curativa, para o aperfeiçoamento que vai
de dentro da pessoa gerar virtudes que serão eternas em quem as conquista, de tal maneira que aí não adoeceremos mais. O mundo será diferente. Então, Jesus precisa ser, pelos espíritas também, melhor estudado, compreendido, aos seus ensinamentos nos dedicarmos melhor. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, é uma obra fundamental. Só que ela examina o Sermão da Montanha, que é uma síntese cósmica dos ensinamentos de Jesus. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João são muito além dessa síntese. Nós temos Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas ou epístolas, nós temos o Apocalipse de João. Tudo isso é o conjunto do Novo Testamento. O Novo Testamento é Jesus. E como é que nós vamos deixar de aproveitar no dia a dia, já que nos enfronhamos um pouquinho nos ensinamentos espíritas, de não buscarmos outros autores também para conhecermos melhor tudo isto? Por exemplo, Emmanuel, tanto quanto aos romances, tanto quanto com os livros de instrução desse autor tão querido pela mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, meus amigos, sigamos. Eu agradeço a oportunidade de estar comentando assim, me coloco à disposição para dirimir alguma dúvida, esclarecer algo, sempre com muita gratidão a todos. Muito bom, doutor Thyssen. De fato, a relação entre a saúde e a doença, como a herança do pecado, é algo que, se nós estudássemos melhor, seríamos mais saudáveis. O nosso problema é que o tempo é longo para se ver as consequências das nossas más decisões, né? Eu acredito que devemos ter perguntas, mas eu estou sem acesso a elas, que eu estou restrito em equipamentos. Não sei se o Itamar está conseguindo enxergar perguntas. Mas enquanto ele não traz alguma, eu gostaria de fazer a primeira. Nessa questão de mediunidade versus medicina, é comum focar-se na mediunidade de cura, se buscando a cura, o tratamento, né? A extirpação da doença. Mas eu vejo um outro lado que me parece um pouco mais modesto, porém seria muito útil se nós explorássemos melhor. Gostaria de saber a sua opinião sobre usar a mediunidade não já para a finalidade da cura, mas pelo menos como diagnóstico físico, né, do mal no corpo físico, e diagnóstico da origem no corpo espiritual. Saber por que eu hoje tenho esse mal poderia me levar a refletir melhor sobre o que sobrou de resquício de minhas tendências para controlá-las. E muitas vezes é difícil conseguir chegar no diagnóstico exato da doença. E eu acho que a mediunidade poderia ajudar muito nisso. Há espaço para isso? Vamos refletir juntos, né? Hoje, a medicina acadêmica, convencional, científica, ela tem recursos maravilhosos para diagnóstico. Diagnóstico é uma questão essencial dos médicos, não é? Porque sem diagnóstico eu não dou passo algum para beneficiar o doente. Então, hoje eu tenho ressonância, tenho tomografia, PET scan, ultrassom, exames de laboratório. Hoje tem todo um leque
para ajudar na investigação de qual é o problema, qual é a gravidade, qual é a extensão, para fazer uma proposição terapêutica. Então, o problema do diagnóstico não é dos mais sérios, vamos dizer, no âmbito da questão da mediunidade, porque a medicina tem esse papel. A medicina de 150 anos atrás era outra coisa. 80 anos atrás ainda não havia nada, além do exame físico bem feito, que ainda é fundamental. Então, outra coisa, não é aonde está a doença. Tem doença ou transtorno mental, tem doença biológica, física, com manifestações de dor, de paralisia, de falta de ar, de tonteira, de enjoo, de barriga grande, ascite, entende? Então, assim, tem doenças que causam coisas que são bem evidentes, que os médicos percebem. Creio que nós não devemos sobrecarregar os médiums buscando diagnóstico. Olha, eu vim aqui para saber o que eu tenho. Eu tenho um pouco de falta de ar. O que o senhor tem a me dizer, ou a senhora? Eu acho que essa não é a função do médium, muito menos do médium espírita. A primeira coisa, tem falta de ar? Vá no médico de família, vá no pronto atendimento, vá no ambulatório. Se tem condições, plano, marque uma consulta para investigar. Porque mesmo que tenha médium para dizer certas coisas, não invalida e não substitui a importância do colega para ver se a criança ou o adulto tem insuficiência cardíaca, tem uma pneumopatia, para tratá-la medicamente. Outra coisa que eu acho que você também incluiu é, como eu comentei, se você tem um paciente que tem um diagnóstico já organizadinho pelos médicos, e ele sabe que podem haver aspectos espirituais, ele procura o acolhimento fraterno, ou ele manda uma mensagem pelo WhatsApp para alguém que ele sabe, ou ela, que trabalha nessa fronteira, não é? Ele pode ser um paciente para reunião mediúnica séria, porque aí nós vamos alcançar a origem do problema. Olha o caso de uma mulher de 55 anos com depressão que tentou 2 vezes o suicídio. Isso é caso para a psiquiatria, isso é caso para a casa espírita. Por quê? Vai sendo acompanhado, medicado pelo colega da área, por exemplo, o uso adequado dos antidepressivos. Mas se tem esse problema e é espírita, eu diria, procure a instituição. E se ela tiver grupos mediúnicos com a devida competência em termos de experiência, eles vão anotar os dados da paciente e vão abrir o caso dela numa reunião mediúnica própria para isso. E vão entrar aonde? Aonde a questão começou. A depressão de hoje, eu diria até para vocês, amigos, depressão é um problema do espírito. E no espírito deve ser tratado. O que não quer dizer que não vá usar o antidepressivo até que se tenha tratado as origens. E depois se pode ver ou a redução da dose ou até a retirada da droga, porque trabalhou a origem. De tal maneira que tudo isso é importante. Eu tenho casos de depressão porque são senhoras que, quando eram mais jovens, fizeram abortos. E hoje é consequência, pelo sentimento de culpa
e às vezes pela ação invisível de espíritos que queriam reencarnar e não puderam. Isso é crime, segundo os espíritos e segundo o Livro dos Espíritos. Outra questão, a questão das crianças com TEA. As que nos chegam são níveis mais sérios, níveis 2 e 3 de suporte. Então, vai se usar todo o tratamento médico e da multidisciplinaridade dos vários profissionais que cuidam das nossas crianças com autismo, fonoaudiologia, terapia ABA e outras questões. Né? Mas, se possível, leve para a casa espírita. Se tem grupo com experiência, sempre há questões muito sérias. E essas questões sérias, elas precisam ser abordadas com muito amor. Amor pelos espíritos ligados à criança com autismo hoje. Cuidando deles, a criança melhora. E é um processo que a reunião mediúnica vai ajudando. Então, todo mal psiquiátrico, neurológico, físico, cardiovascular, reumático, tudo tem origem no mundo espiritual. Que bom, não é, que nós já temos essas questões sendo melhor estudadas e abordadas, mas isso é ainda uma semente. Nós temos que cuidar para que essa semente germine, floresça, frutifique e a humanidade enferma colha esses frutos para com vistas à sua recuperação. Sim. Só me fez lembrar uma recomendação clássica da obra de Ramatiz, que é: o tratamento espiritual nunca deve dispensar o tratamento médico. Isso é uma regra básica. Mas eu estava aqui pensando ao longo da sua apresentação que talvez nós estejamos trabalhando pouco a educação do paciente com relação à à origem espiritual da sua doença. Ou seja, a pessoa pode se curar fisicamente, expurgar o seu perispírito, mas se ela não mudar, ela vai repetir, vai repetir, vai repetir. Se ela conseguisse fazer uma associação mais forte entre o que ela sente hoje e o que ela fez no passado, isso daria um resultado melhor, mas nem todo mundo está pronto para isso, né? Mas, olha, essa é uma tarefa da instituição espírita. Na medida em que a Casa Espírita, pela palestra público-doutrinária, pelos grupos de evangelização, desde os bebês, a infância, a juventude, a vida adulta e aos idosos, evangelizar nos moldes dos ensinamentos espíritas é trazer a todos o entendimento sobre a realidade. E se alguém é enfermo de um problema médico, clínico qualquer, ele vai logo associar as coisas, até pela lei de causa e efeito. Como eu comentava no início, doença, enfermidade, transtorno é legado, é consequência de algo. Onde estão as origens? Eventualmente nessa vida, como no caso do aborto. Mas na imensa maioria dos casos, nas vidas anteriores. E a reunião mediúnica competente, ela acessa esse passado com a maior naturalidade, desde que haja na equipe médiuns preparados, experientes, sobretudo pela vidência. E não é apenas para ver, constatar, olha, é por isso que está com a doença tal agora. Não é por curiosidade, é para curiosamente enxergar e, na mesma reunião, passar a tratar aquilo que foi deixado para trás. É o que nós chamamos de pendências kármicas.
Toda pendência kármica é ligado a espíritos em sofrimento. Como é que a pessoa vai, vamos dizer, querer ficar muito bem se deixou para trás um rastro de destruição? Pois é. Não, eu concordo plenamente com o que o senhor está falando. O que eu não vejo no dia a dia ainda é esse foco. A gente foca em receber o paciente, fazer um tratamento de cura, fazer desobsessão, dar a palestra de forma genérica, a relação causa e efeito, a doença e herança do pecado, mas de forma mais direcionada. Você precisa ser uma pessoa mais calma, assim, assim, assada, porque você faz isso tem consequência direta, e por causa disso você está assim. Talvez não esteja pronto para isso, mas em algum momento, quando nós pudermos já ver a nossa realidade, isso seja muito útil. Dá uma choque de realidade. Agora, isso é uma preparação das instituições espíritas, dos seus divulgadores, dos seus trabalhadores, para que isso seja melhor conhecido. Por isso eu comentei a evangelização. Evangelização espírita da criança, do jovem, do adulto, de quem seja, é medicina preventiva, meu amigo. Com e pode certeza. ser medicina curativa também. Quando a pessoa muda, entende pelo autoconhecimento a necessidade da autotransformação, deixando de lado os vícios da tríade e os outros, e procurando o essencial. Quando Jesus curava, às vezes ele dizia, estás curado. Vá, não digas nada a ninguém. Às vezes ele dizia, está curado. Vá e não peques mais. Exatamente. Evangelização é, vamos dizer, a medicina preventiva para que a pessoa não só não adoeça, mas conheça o caminho para a felicidade, o caminho para a ascensão espiritual. A chegada em esferas mais iluminadas, que depende do esforço e do mérito de cada um. Então, a casa espírita e qualquer casa de qualquer crença pode trabalhar essas coisas. Mas a casa espírita muito mais, porque ela tem os subsídios, os conteúdos completamente à disposição. Então, estudar os evangelhos, estudar a ciência espírita e colocar tudo isso em prática. O conhecimento para a cura e a prevenção. E a prática para um auxílio para que a pessoa se veja melhor quando as suas vítimas do passado, de uma guerra qualquer, de uma época de escravidão no Brasil ou nos Estados Unidos, isso tudo for diluído. As vítimas abençoadas, acolhidas e levadas para a felicidade, deixando de ficar no dia a dia como que com ligações fluídicas com aqueles que numa outra época os prejudicaram. Sempre lembrando que os doentes mais graves de hoje foram os algozes do passado. Então, tudo é simples, mas há que se trabalhar, refletir, formarmos grupos para que isso seja devidamente esclarecido. Até porque, para não ficarmos mais milênios tendo que fazer reuniões mediúnicas sérias para entrar no passado de bilhões, sem que eles próprios façam o essencial. Exatamente. Não adianta. Se não fizerem
a parte deles. Mas é trabalho de formiguinha, né? E não peques mais. Entende? Isso não pode ser uma frase, nada de Jesus pode ser uma frase solta, uma coisa sem um determinado atitude reflexiva. Ele não falou para aqueles daquela época, ele também falou. Mas tudo isso é para a atualidade. E essa atualidade vai perdurar muito tempo, até que cada um seja contemplado por aquilo que é do autoconhecimento e da vontade de transformação pessoal, educação dos sentimentos, reforma íntima. Isso é uma questão individual. Individual. A gente fica aflito em tentar acelerar isso, mas não tem jeito, cada um tem seu tempo. O caminho para ajudar é a divulgação da verdade, é levantar o véu que encobria o entendimento, o conhecimento sobre essas questões, que são ligadas às leis de Deus, a lei natural, como está em O Livro dos Espíritos. Então, como eu dizia antes, divulgar tanto pela palavra como pelo exemplo, para que aqueles que exemplificam o Evangelho de Jesus no dia a dia, aquilo que eles falam sobre certas questões possam ser aceitas, admitidas e valorizadas pelas pessoas que convivem. Enfim, essa é uma ciência, isso aí daria oportunidade para outros desdobramentos. Se vocês quiserem, podemos combinar para o futuro. Podemos. Tá Vamos bom, meu amigo? ficar já de pronto, aceitamos a oferta. Eu só não sei se Itamar tem alguma coisa a trazer. Tem, Itamar? Você está sem som. Desculpa. Só temos a agradecer, né, em nome do grupo, a presença do Dr. Sérgio, né, trouxe bastantes esclarecimentos para a gente e aceitamos, como você disse, a sua presença aqui no futuro, para trocarmos ideia a respeito dos ensinamentos espíritas, né, dos conhecimentos que muito traz. É isso aí. Nós temos uma data no mês que o tema é ciência e espiritualidade. É quando nós trazemos temas que procuram o ponto de encontro entre as duas áreas. E o senhor parece ser um representante típico e digno deste tema. Aí, Itamar, às vezes a gente teria a sugestão muito bem-vinda. Podemos olhar as suas mais de 500 palestras que eu já vi e escolher alguns dos temas que nos estejam próximos. Contem comigo, meus amigos. É um prazer estar aqui e será tanto quanto prazer estar outras vezes. Muito obrigado, então. Agradecendo a sua presença, vamos fazer uma rápida prece de encerramento? O senhor quer ter a honra ou prefere que eu faça? Eu faço. Ótimo. Muito bem. Aproveitando que você trouxe esse assunto, nós temos um grupo já de 8 anos, mais ou menos, que se chama Prece pela Humanidade. Todos os dias, pelo Facebook, às 5 da tarde, nós temos esse encontro, que geralmente sou eu mesmo que faço, ou eu convido pessoas próximas para fazerem quando eu tenho, às vezes, uma viagem, um impedimento. Todos os dias, 5 da tarde do horário de Brasília, né, nós fazemos a prece pelos doentes,
pelas vítimas das guerras, pelas pessoas que estão com os mais diversos problemas humanos e espirituais, vítimas de suicídio, de aborto e etc. Então, fica o convite. É só entrar no Facebook. Hoje é um grupo que começou pequenininho, entre mim e colegas, amigos espíritas de Portugal. O grupo cresceu. Quando chegou a pandemia, eram 1.200 pessoas de 15 países. Uau. Veio a pandemia, o desespero, o luto, a solidão, fez com que o grupo aumentasse muito, porque as pessoas foram buscando a prece como um lenitivo para o seu desespero, para o seu sofrimento. Hoje são 10.000, de 22 países. Todos são bem-vindos. E aos sábados, às 7 da noite, nós temos La Oración por la Humanidad, que é o mesmo grupo, só que para nossos irmãos de fala hispânica, porque o Brasil, todo ele não é, de vizinhos hispânicos, né? Então, ali nós temos 1.100 pessoas dos vários países sul-americanos e da própria Espanha. Então, fica a dica, quem quiser, é um grupo bem fraterno e as pessoas podem vir tanto para se beneficiarem, porque qualquer um que ora se beneficia. Mas, às vezes, a pessoa está doente, tem um familiar enfermo em casa. Então, se ela vem, ela vai se familiarizando com os benefícios da prece, né? E, claro, tem pessoas que entram para ajudar, para reforçar o time, como eu digo, não é? É o que Kardec chamou de prece coletiva. Sim, eu Tá achei bem? muito interessante. Nós temos nas terças-feiras um trabalho de irradiação para nomes de encarnados e desencarnados, que Maravilha. lembra um pouco o seu trabalho, mas será interessante conhecer, não, Itamar? Vamos Sim, participar para aprender um pouco com eles, quem sabe nós poderemos trazer algo para o nosso trabalho também. O senhor depois pode enviar o link para o Itamar? Posso. É só entrar no Facebook, para os demais que estejam nos acompanhando, Prece pela Humanidade. Aí tem um garotinho numa foto com as mãozinhas assim, é ali, é só pedir para entrar, que todos são bem-vindos. Tá bom? Obrigado. Então vamos concluindo o nosso encontro de hoje, agradecendo a Deus e a toda uma espiritualidade linda que nos acompanha nas reflexões de hoje, de tal maneira que a nossa gratidão é imensa, que possamos, como irmãos e como amigos, seguirmos juntos, sempre amparados, inspirados, protegidos pelos nossos anjos tutelares e por todos aqueles espíritos queridos que reconhecem algum esforço e buscam estar ao nosso lado, nos acompanhando também nas nossas dificuldades. Que possamos buscar gradativamente o bem de todos, que possamos nos reunir amanhã ou depois, as bênçãos dos benfeitores para as famílias, de todo mundo aqui presente, de todo mundo que vai amanhã ou depois examinar o que aqui foi tratado. E que com isto possamos nos sentir amparados para as lutas de cada dia. Muito obrigado, queridos. E até breve. Graças a Deus. Muito obrigado a todos que nos assistiram até agora. Um abraço.